Amém, Genildo. Deus seja louvado. Feliz sábado, igreja. Que bom que você escolheu estar aqui neste lugar, nesta manhã. Que bom que você decidiu vir adorar o nosso Deus, porque Ele é digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Hoje é um dia muito especial, porque é o sábado do Senhor, e nós estamos aqui na casa dele para adorá-lo. Mas é um dia especial também porque a nossa igreja recebe uma família especial que vai estar compartilhando a palavra de Deus aqui conosco. Temos um casal aqui, a Melina e o pastor Cândido. Um aceno para eles aqui. O pastor Cândido, ele é o nosso líder de desbravador e também de jovem e aventureiros, né? Aqui da nossa Associação Paulista Sudeste. E hoje ele vai estar nos abençoando, compartilhando a palavra de Deus conosco. Pastor, que Deus o abençoe, que Deus conduza a sua vida. Esse que cantou aqui, ó, é o nosso diretor do Clube de Desbravador, viu, pastor? Então, tudo esquematizado. Que Deus abençoe grandemente você, obrigado por estar conosco. Que Deus continue te usando neste momento aqui, repartindo o pão da vida conosco, pastor. Obrigado. Essa é a igreja do Parque João Ramalho e está sempre de portas abertas para você, para sua família, tá bom? Que Deus abençoe. Obrigado, pastor Mateus. Feliz sábado. Que bênção estar aqui, conhecer a igreja do Parque João Ramalho. Ainda não tinha tido o privilégio de estar aqui. Que legal conhecer vocês. Eu sei que tem ainda alguns irmãos que estão assistindo aí, conectados à nossa transmissão. Que Deus abençoe também um pedaço do nosso povo, da nossa igreja, que está acompanhando o culto em outros lugares. Gostei de ouvir o nosso diretor, hein? Além de diretor do clube, também adorador, cantor. Deus abençoe, Deus seja louvado, viu? Pelos dons, pela dedicação. E eu queria agradecer a toda a igreja pelo apoio à juventude, apoio aos clubes. Que Deus continue abençoando o seu povo aqui neste lugar. E é muito bom estar com o pastor Mateus, porque é um amigo, né? A gente é amigo, colega de ministério e também somos colegas de turma, a gente fazendo ali o mestrado juntos, mas o pastor Mateus já está terminando, eu estava no começo ainda, mas eu quero louvar o nome de Deus, porque a igreja aqui, no Parque João Ramalho, no Jardim Utinga, todo o distrito tem um pastor comprometido, estudioso, um pastor competente, que ama a igreja e ama ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? E uma família muito abençoada, né? A Júlia aí com as meninas, que legal ver vocês, uma família comprometida com o ministério e que tem sido uma bênção aqui para Paulista Sudeste. Está sendo uma bênção conviver com esta família abençoada. Irmãos, hoje eu gostaria de fazer um estudo bíblico com vocês sobre um tema muito importante. Você sabe que a Bíblia é uma mensagem de amor. A religião cristã é a única religião que define Deus em uma palavra. Deus é amor. A Bíblia contém muitos mandamentos que envolvem o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a você mesmo. Você tem que amar a família, você deve amar, de acordo com a Bíblia, até os seus inimigos. Sabia disso? Amar. A Bíblia tem uma mensagem de amor. Mas eu gostaria de estudar hoje com vocês um texto bíblico que é um mandamento bíblico, um mandamento para não amar. Sabia disso? A Bíblia contém um mandamento que é para você, que é para mim, que é para todos nós não amarmos, tá bom? Se você quiser ir junto comigo nesse estudo bíblico de hoje de manhã, eu gostaria de convidá-lo a abrir a Bíblia na primeira carta de João. Primeira carta de João, no capítulo 2, a partir do verso 15. Nosso estudo bíblico hoje é sobre este mandamento, é um tipo de amor proibido na palavra de Deus. Então você que está nos acompanhando aí de repente em casa, em outro lugar, ou em outro momento, em outro tempo, acompanhe o nosso estudo bíblico de hoje, abrindo a sua Bíblia na primeira carta, a primeira epístola de João, no capítulo 2, a partir do verso 15. Quero convidar você a juntos estudarmos a palavra de Deus e buscarmos aqui uma resposta, um caminho, um direcionamento para a nossa vida a partir deste texto bíblico. Todos acharam? Amém, irmãos? Que bênção. Se você está com o texto bíblico aberto, eu queria convidar você para fazermos mais uma oração. Vamos orar? Querido Deus, hoje é o teu dia, estamos na tua casa,
aqui está o teu povo, nas nossas mãos temos tua palavra, e nesta hora, Senhor, queremos ouvir a tua voz. Que nada do que está acontecendo lá fora, nada do que aconteceu ontem, nada do que vai acontecer amanhã, que nada nos impeça, nos distraia de ouvir o que tu tens a nos dizer, Pai. Que o teu Espírito passeie por entre esses bancos, impressione o nosso coração e tenhamos hoje, mais uma vez, um encontro contigo através da tua palavra. Fala ao nosso coração, Senhor. Dá para nós uma palavra que nos desperte, que nos oriente, que nos levante, que nos devolva para o teu caminho, para a tua vontade. É o que nós pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, primeira carta de João, capítulo 2, verso 15 em diante, a Bíblia diz assim, queridos irmãos, não ameis o que, irmãos? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém, irmãos? João escreve sobre um tipo de amor proibido aos olhos de Deus. Ele diz, não amem o mundo. Para a gente entender melhor esse texto aqui, a gente tem que entender o contexto em que ele está inserido. Nos versos que nós lemos, João, ele fala do tipo de relação, do tipo de relacionamento do cristão com o mundo. Mas antes disso, ele fala do nosso relacionamento, ou do relacionamento do crente, do cristão, com Deus. Nos versos anteriores, de 12 a 14, João descreve o relacionamento do crente com Deus. Vamos ler também esses versos? Primeira epístola de João, capítulo 2, verso 12, diz assim, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Deixa eu te contar uma curiosidade aqui, eu não quero frustrar ninguém, mas quando João se refere ou ele se dirige à igreja através dessas três formas, ele diz filhinhos, ele diz jovens, ele diz pais. Ele não está falando da igreja dividida em faixa etária. Ele não está falando da idade das pessoas. Filhinhos aqui não são necessariamente aqueles que são pequeninos, as crianças da igreja. Para João, ele está dividindo a igreja aqui em níveis, em fases da caminhada espiritual. Filhinhos para João são aqueles que são recém-conversos, chegaram há pouco tempo, batizaram há pouco tempo. Deixa eu perguntar aqui, tem alguém aqui na igreja hoje que tem menos de 5 anos de batismo? Levanta a mão. Não? Só quem está lá em casa. Opa, ok. Tem uma pessoa ali. Tem quanto tempo que você foi batizada? 2017, ajuda aí, irmãos. 4 anos. Vai fazer ou já fez, né? 4 anos. Ok. João, ele está se dirigindo, ele está falando aqui, quando ele diz filhinhos. Qual que é o seu nome? Giovana. Quando ele fala filhinhos, ele está falando talvez para pessoas como a Giovana, que batizaram mais recente, há 1 ano, há alguns meses, há menos tempo. Pessoas que estão conhecendo o Evangelho, que estão aprendendo na caminhada cristã, que estão dando os primeiros passos na jornada espiritual. Quando João fala de jovens, ele não fala necessariamente dos membros da igreja que têm entre 16 e 30 anos de idade, como a igreja adventista hoje divide, né? Entre 16 e 30 anos é o público que a gente se planeja, estratégias, movimentos, partes do nosso ministério são jovens. João está falando daqueles que já caminham há um pouco mais de tempo na verdade, que já tem musculatura espiritual, tem força, tem energia, tem talentos, e é a força da igreja.
são um pouco mais maduros, são os jovens. Então, pessoal, a boa notícia é que todos nós somos jovens, amém? Quando João fala dos pais, ele está falando já daqueles que andam há muito tempo com o Senhor Jesus. Aqueles que talvez já tenham os cabelos brancos, não só pela idade, mas pela sabedoria, pela experiência, pela vida espiritual que ele já tem escrito, ou já tem construído há algumas décadas. E eu tenho certeza que aqui tem pais da igreja. Em alguns casos são os anciãos da igreja, são aqueles conselheiros, aquelas irmãs piedosas, que têm uma jornada de fé há muitos anos ao lado do Senhor Jesus. Tem alguém aqui que tem mais de 30 anos que conhece o Evangelho? Levanta a mão. Ó, que legal, conheci hoje o William, né, que é irmão do pastor Silvio, nosso querido amigo. Eu mandei a nossa foto para o pastor Silvio e ele falou, ó, dá um beijo, dá um abraço no meu irmão, ele que cuidou de mim, que legal. É um pai, não só para o irmão dele, o pastor Silvio, mas para muitos aqui na igreja. Outro irmão, qual é o seu nome, irmão? João Neto. Foi do seu nome que veio o nome da igreja? João Ramalho, não, né? Ok. É pai, mas não é avô, né, irmão? Tá tudo certo. Quem mais que levantou a mão? Mais de 30 anos de caminhada espiritual. Ó, lá no som, meu amigo. Minha irmã, qual é o seu nome, irmã? Quitéria. Deus seja louvado pela vida de vocês, porque a experiência, o testemunho, as orientações têm feito a diferença na vida da igreja. João, quando ele fala para aquela igreja, ele diz filhinhos, ele diz jovens, ele diz pais, ele tem mensagens positivas. Ele diz que aquele povo, aquela igreja, conhece a Deus, tem sido perdoado por Deus, tem sido fortalecido no nome de Deus, é uma igreja que tem força espiritual, tem vencido o maligno. E agora, depois de descrever essa relação da igreja com o Senhor Deus, depois de descrever a jornada, a caminhada de fé daquela comunidade espiritual com Deus, agora João, inspirado pelo Espírito Santo, ele dá um conselho. Ele diz, ei, vocês que têm amado a Deus, por favor, não amem o mundo. Não amem o mundo. E na mensagem desta manhã, eu gostaria de dar para você 3 razões por que o cristão não deve amar o mundo. Eu sei que você já deve estar convencido disso. Eu sei que você tem consciência de que o cristão não deve amar o mundo. E eu observo com você que a palavra que João utiliza aqui, o verbo amor, o verbo amar, agapau, é um verbo que expressa escolha, expressa estima, expressa valorização. Então João está dizendo assim, ó, não escolha o mundo, não estime o mundo, não valorize o mundo. Mas hoje de manhã, se você tiver uma caneta aí para você ir anotando as razões por que um cristão não deve amar o mundo, eu vou te oferecer 3. A primeira, o cristão não deve amar o mundo por causa do que o mundo é. Você conhece aquela história, né? O garoto ouviu o sermão, né? E o pastor disse que a gente não deve amar o mundo, e lá no final do culto ele falou assim, pastor, eu ouvi o sermão, mas eu fiquei confuso, porque hoje o senhor disse que não é para amar o mundo, mas eu li na Bíblia que Deus amou o mundo. Então, Deus amou o mundo e eu não devo amar o mundo? Como é que é esse negócio? Você sabe que na Bíblia, a palavra mundo, ela significa algumas coisas diferentes. Essas definições, elas são encontradas pelo contexto em que essa palavra está. A palavra mundo no Evangelho, especialmente no Novo Testamento, pode significar universo. Então, Deus que criou o mundo, quando o autor bíblico usa essa palavra, algumas vezes ele está falando do universo inteiro. Obviamente, em outros contextos, quando o autor bíblico usa essa palavra mundo, ele está falando do planeta Terra. Né? O mundo, este mundo, ele pode estar falando do planeta Terra. Em outros casos, a palavra mundo pode significar humanidade. E aí está o caso de João 3,16, porque Deus amou a humanidade. Ele amou os habitantes do planeta Terra e ele deu a vida pela humanidade, para que todos aqueles da humanidade que crerem no Senhor Jesus não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, mundo pode significar o que, irmãos? Universo, pode significar o planeta Terra, pode significar a humanidade, os homens e mulheres, mas também pode significar um sistema. Um conjunto de valores, de ideias, de costumes que são contrários a Deus. Quer ver como você usa essa palavra mundo como um sistema? Você já ouviu aí alguém falando assim, ó, o mundo do esporte? O mundo da moda? O mundo dos negócios? Já ouviu na TV ou viu na internet?
quando as pessoas usam essa palavra mundo, assim, ó, o mundo do esporte, o que está querendo dizer? Os atletas, as rotinas de treino, as competições, as Olimpíadas. Está falando de alguns valores, de alguns conceitos, de alguns personagens, de algumas coisas que tem que ver com o esporte. Aqui, quando João fala do mundo, ele está falando de um sistema também, de valores, de conceitos, de personagens, mas é um sistema que é contrário a Deus. Quer ver o que é o mundo aqui que João fala? É quando você liga aí uma série, quando você liga um programa de TV, uma entrevista, e você vê pessoas falando sobre saúde, sobre criação de filhos, sobre futuro, sobre vários temas, sobre casamento. E quando essas pessoas falam de suas decisões, de seus comportamentos, das escolhas que elas fazem, mas em nenhum momento elas incluem Deus. Eu cuido do meu corpo. Por quê? Porque eu quero viver muito, porque eu quero ser bonito, porque eu quero ter força, porque eu quero... Entendeu? Como é que você cria seus filhos? Eu crio com liberdade. Eles têm que escolher. Eles vão escolher o nome daqui não sei quantos anos. Eles vão escolher... Sabe, você está entendendo? Quando as pessoas falam da vida, quando as pessoas apontam a razão de suas decisões, quando as pessoas falam de seus sentimentos, mas em nenhum momento elas incluem Deus. É disso que João está falando. Ele está dizendo assim, você não pode amar o mundo, porque o mundo é esse sistema de valores, de costumes, de conceitos que são contra Deus. E quando alguém se levanta, um jovem se levanta, alguém se levanta e fala assim, quando eu vou decidir o casamento, quando eu vou decidir a criação dos meus filhos, quando eu vou escolher o que comer e o que beber, quando eu vou escolher minhas amizades, o valor supremo da minha vida é Deus. Isso é um sistema ao qual o mundo é contrário. Se você se levanta e fala assim, o princípio para guiar meus filhos, para guiar minha casa, é a palavra de Deus. Pode ser que as pessoas falem assim, sério? Você acredita nesse negócio aí? Isso é estranho para o mundo. O sistema o mundo é um sistema contrário a Deus. E algumas pessoas, às vezes, se acham esquisitas em alguns ambientes. Às vezes têm vergonha até de falar que a Bíblia, a palavra de Deus, é a base para as suas decisões. O cristão não deve amar o mundo, porque ele tem consciência de que o mundo é um sistema de conceitos, de valores, de costumes que são contrários a Deus e a sua palavra. O cristão não deve amar o mundo, porque o estilo de vida do mundo, porque os valores do mundo, porque as coisas do mundo estão contrárias a Deus. O cristão, pessoal, você sabe, né? Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Eu fico pensando que Deus nos deu a tarefa de a gente ser assim, tipo um mergulhador. O mergulhador está lá dentro da água. Ele foi lá fazer uma pesquisa, ele foi lá resgatar alguma coisa, ele foi lá. Ele está lá debaixo da água, mas ele não foi criado para estar debaixo da água. Então, para conseguir sobreviver, o mergulhador ele tem que ter uma máscara específica, tem que ter um tubo de oxigênio, ele tem que ter algumas coisas para ajudar a sobreviver enquanto ele estiver lá, dentro, imerso, lá no fundo do mar ou do oceano. Assim é o cristão. Para a gente conseguir sobreviver no mundo, nós precisamos também de algumas coisas especiais. É por isso que o cristão tem a palavra de Deus, é por isso que o cristão tem a oração, é por isso que o cristão tem o Espírito Santo, é por isso que o cristão tem a igreja. A gente vive sufocado pelas coisas do mundo. Irmãos, para mim, quando eu entro aqui na casa de Deus, embora a gente tenha que usar essa máscara, né? Que negócio complicado. A gente entra na casa de Deus e aqui, irmãos, eu falo por mim, falo pela minha casa, minha esposa que está comigo, é como se fosse assim, um refrigério. É um oásis, é um ponto de recarga. O cristão tem a palavra de Deus, tem a oração, tem o Espírito Santo, tem a igreja, a casa de Deus, porque nós somos mergulhadores e estamos sobrevivendo neste sistema chamado mundo. Então, primeira razão porque o cristão não deve amar o mundo é por causa do que o mundo é. Ok? Segunda razão porque o cristão não deve amar o mundo é por causa do que o mundo faz. Pastor, e o que o mundo faz? João, ele descreve aqui algumas coisas que o mundo faz. Ele diz assim, você não deve amar o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Sabe o que o mundo faz com a gente? O mundo afeta a nossa relação com Deus.
o mundo vai tirando de nós a alegria com as coisas espirituais. O mundo vai tirando de nós a disposição de nos envolver com as coisas de Deus. E sabe, na vida cristã, tem muitas áreas ou tem muitos assuntos que são meio assim acinzentados. Uns dizem, não pode. Outros dizem, pode, não tem problema não. Tem alguns campos acinzentados na vida espiritual. Claro, você tem que decidir, você e Deus, você iluminado pelo Espírito Santo. Mas eu tenho uma dica para você. Quando você estiver em dúvida, isso aqui, eu posso fazer ou não posso fazer? Eu vou dar uma dica, isso aqui não esgota, tá? Claro, você tem que estudar a palavra, você tem que orar, você tem que pedir iluminação do Espírito Santo. Mas uma dica que pode ajudar você a responder essa pergunta. Posso fazer isso ou não posso fazer? Você tem que se perguntar assim, ó. Se eu fizer isso, o meu amor por Deus vai aumentar ou vai diminuir? Se eu fizer isso aí, será que isso vai me dar mais vontade ou menos vontade de fazer o que Deus quer para a minha vida? Se eu fizer isso, eu vou amar a Deus mais ou eu vou diminuir o meu amor por Ele? Se eu fizer isso, o meu desejo de fazer a vontade de Deus aumenta ou diminui? O mundo afeta a nossa relação com Deus. Mas não para por aí. O mundo, ele também nos afasta de Deus. E o João, quando escreveu isso aqui para a igreja, ele usou 3 expressõezinhas muito interessantes. Lá no verso 16, irmãos, está escrito assim, ó, o que há no mundo, o quê? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. São 3 coisas. Concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Esses 3 conceitos, eles permeiam toda a palavra de Deus. Pelo menos aquilo que se refere à história do pecado nesta terra. Vamos falar um pouco desses 3. O que é a concupiscência da carne? Essa palavra concupiscência já é uma palavra até assim que a gente não usa tanto. Alguém tem outra tradução que não está essa palavra concupiscência? O que tem aí na sua Bíblia? Cobiça. A cobiça. Alguma outra palavra? Cobiça, outra palavra não? Tem uma outra palavra que pode descrever também essa palavra concupiscência, desejo, cobiça, né? Querer, o desejo, a vontade. Quando a Bíblia fala de concupiscência da carne, está falando de um desejo que faz parte da estrutura humana. Na Bíblia, às vezes, essa expressão concupiscência da carne é resumida só na palavra carne, a carne. O ser humano carnal ou espiritual, a carne. São os nossos desejos naturais. Depois que o pecado entrou na história do mundo, todos nós, seres humanos, carregamos uma natureza carnal. É uma natureza que impõe sobre nós alguns desejos. É como se o volante da nossa vida tivesse sempre um pouquinho torto para o lado errado. O navio, o leme está sempre puxando para um lado errado. Pode ser só 1 grau. Mas muda 1 grau no leme do navio, você vai ver a distância que ele vai dar do destino pretendido. Concupiscência da carne é esse desejo que vem naturalmente. Quando o ser humano não conhece a Deus, não conhece o Evangelho, essa concupiscência da carne, ela luta contra a consciência. Todos nós, seres humanos, temos uma referência assim, do que é certo, do que é errado. Todos nós sabemos sobre o valor da vida, o respeito à propriedade do outro, a não violência. Mas quando alguém aceita o Evangelho, essa luta ela se torna mais acirrada ainda. Porque agora a carne, os desejos da carne militam contra a natureza espiritual que nós recebemos de Cristo Jesus. É por isso que Paulo fala daquela luta, não é? O que eu quero fazer eu não consigo, o que eu detesto eu me vejo fazendo, porque tem uma luta dentro de mim. Agora, esses desejos que nós temos, eles não são naturalmente errados, vamos dizer assim, ó. Deixa eu perguntar para você, tem alguma coisa errada em sentir fome? Sim ou não, irmãos? Daqui a pouco, né? Escola sabatina, no segundo momento, daqui a pouco todo mundo está nessa. Tem alguma coisa errada em sentir sede? Tem alguma coisa errada em você trabalhar o dia todo e ficar cansado? Claro que não, né? Isso faz parte da nossa estrutura. São necessidades que o ser humano tem. Agora, isso se transforma em desejos pecaminosos quando a necessidade de comer, a fome, se transforma em glutonaria. Quando o desejo de beber, a sede, se transforma em bebedice.
quando a necessidade de descanso se transforma em preguiça. Está entendendo? É isso que significa a concupiscência da carne. São alguns desejos naturais do ser humano levados para um campo proibido, desvirtuados, se transformam em pecado. Quando a Bíblia fala de concupiscência da carne, fala de coisas ou de tentações que vêm de dentro de nós. São nossas necessidades transformadas em desejos errados. Concupiscência da carne é o que vem de dentro. Agora, quando João fala da concupiscência dos olhos, aí ele está falando de coisas que vêm de fora. São coisas que nós vemos, que nossos sentidos acessam e que a gente começa a entender que são necessidades também. Nós olhamos para as coisas e começamos a sentir desejos. Nós olhamos para as coisas que pertencem a outros, nós olhamos para coisas que nos fazem mal e nós também somos alimentados. Desejos dentro de nós são alimentados. Então, quando João fala de concupiscência da carne, são desejos que vêm de dentro. Quando João fala de concupiscência dos olhos, são desejos que vêm de fora, que alimentam nossa imaginação, que mexem com a gente. Entendeu? E quando ele fala de soberba da vida, aí ele fala da nossa vanglória, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, do nosso desejo de ser ou de pelo menos parecer mais do que os outros. É a vaidade, é o desejo de ser mais, de brilhar mais, é desejo de brilhar e ao mesmo tempo ofuscar aqueles que estão ao nosso redor. Soberba da vida. Você sabia que essas três coisas, o que o mundo faz com a gente, ou essas três direções das quais o mundo nos ataca, está presente desde o primeiro capítulo da história do pecado até o final da história do pecado. Você sabia que essas três armas, elas foram usadas pelo diabo desde aquela conversa de Satanás com Eva lá no Jardim do Éden até o deserto da tentação, quando Jesus foi tentado pelo próprio diabo. Quer ver? Presta atenção. Eva estava lá, né? Diante daquela árvore. E a Bíblia diz que a árvore era boa para se comer. Concupiscência da carne. Era agradável aos olhos. Concupiscência dos olhos. E era boa para dar entendimento. Ela ia ser sabedora de tudo, ia ser igual a Deus. Soberba da vida. Olha para Jesus lá no deserto da tentação. Satanás primeiro disse assim, ó, transforma essas pedras em pães. Concupiscência da carne. É uma necessidade que pode se transformar num desejo errado. Depois Satanás fala assim, ó, olha para todos os reinos do mundo, eu vou te dar tudo isso daí se você se prostrar e me adorar. Concupiscência dos olhos. Olhe, deseje, imagine e seja capaz de tudo para conquistar o que você quer. Depois ele diz assim, ó, agora você se atira aqui, ó, do pináculo do templo para os anjos virem te resgatar e todo mundo saber que você é Deus. Soberba da vida. O mundo usa essas três estratégias, ou o diabo usa essas três armas para fazer o quê? Para nos afastar de Deus. E aqui você tem que pedir ao Espírito Santo para examinar o seu coração, a sua mente, os seus olhos. Eu gosto quando Jó diz assim, eu fiz um pacto com Deus, os meus olhos, para não olharem para alguém, uma mulher que não me pertence. Todos nós temos que vigiar nosso coração, nossos olhos, nossa mente, porque o mundo usa esses três caminhos para nos afastar de Deus. Agora, depois que o mundo afeta a nossa relação com Deus, depois que o mundo tenta nos afastar de Deus por esses três caminhos, a pior coisa que eu acho que o mundo pode fazer é nos transformar em pessoas mundanas. O cristão é tentado a se aproximar do mundo, a flertar com o mundo, a fazer amizade com o mundo. Depois o cristão ele é contaminado pelo mundo. Eu lembro da história de uma pessoa, uma jovem senhora. Ela fazia faculdade, era um ambiente não cristão, uma faculdade secular. E numa aula, era uma turma que tinha só mulheres. Um professor estava dando aula e o professor, por alguma razão, fez a seguinte pergunta. Presta atenção. O professor perguntou assim, ó, mulheres na classe. Alguém aqui nunca traiu o marido? Sabe quantas pessoas levantaram a mão? Uma.
E aí, no final da aula, uma moça daquela classe voltou para casa, ela era casada, ela era cristã, adventista, e ela disse assim: amor, o professor hoje perguntou tal coisa, assim, perguntou quem nunca traiu o marido. Você acredita que só uma pessoa não levantou a mão? Aliás, só uma pessoa levantou a mão? O marido já regalou o olho e falou assim, e a mulher disse assim: e não fui eu. Ela falou: calma, 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 nunca traí você, mas tenho que te confessar uma coisa, fiquei com vergonha de levantar a mão. Porque parece que isso é o comum. O que tem de errado? Um caso, um olhar, um beijo, um encontro, uma mensagem. Você está entendendo? O mundo, ele começa a contaminar, e os valores do mundo parece que vão entrando na sua mente, no seu coração, e parece que ser diferente do mundo começa a ser uma coisa problemática, parece uma coisa inadequada. O mundo, primeiro, ele vai contaminando você, e depois o mundo, ele vai formando você, vai deformando você, vai dando a você a forma que ele tem. É por isso que o Evangelho diz que a gente não pode se conformar, não pode se amoldar, não pode se enquadrar nessa forma que o mundo tem. Mas, infelizmente, há muitos cristãos, há muitos adventistas, e eu vi uma pessoa dizendo uma coisa que eu, infelizmente, concordei. Tem muito cristão adventista que é crente 007. Ele é, mas ninguém sabe que ele é. Ele é, mas ele vive disfarçado, ninguém percebe. Porque no jeito de ele comer não dá para perceber, no jeito de ele falar não dá para perceber, no jeito de ele andar não dá para perceber, no jeito de ele conduzir a família não dá para perceber. Por quê? Porque o mundo já entrou, o mundo já deu a forma, o mundo já tornou ele ou ela igual ao padrão, à forma que o mundo tem. Um cristão não deve amar o mundo, queridos, primeiro por causa do que o mundo é. O mundo é um sistema de valores oposto a Deus e à sua vontade. Segundo, eu estou dizendo, o cristão não deve amar o mundo por causa do que o mundo faz. O mundo afeta a sua relação com Deus. O mundo influencia e te afasta de Deus. E o mundo te torna mundano. Agora, uma última coisa que eu gostaria de dizer. Por que um cristão não deve amar o mundo? É por causa do destino do mundo. É por causa para onde o mundo vai. É por causa de para onde o mundo vai. O texto de João diz assim, verso 17, ora, o mundo passa. O cristão não deve amar o mundo exatamente por causa disso, porque o mundo passa. Os estudiosos dizem que na história da humanidade, pelo menos 19 civilizações já passaram. Dominaram o mundo, mas passaram. Foram principais nações, ou reinos, ou domínios aqui nessa terra, mas passaram, foram dizimadas, passaram. O mundo passa. Um estudioso disse que menos de 2.000 pessoas são lembradas depois de 100 anos da sua morte. Depois que morreu, passou 100 anos, no planeta Terra, 2.000 pessoas vão ser lembradas. Sabe qual é a prova disso? Se eu perguntar para alguém aqui se lembra o nome dos bisavós, da parte de pai, da parte de mãe, poucas pessoas poderiam me dizer os nomes. Eu, por exemplo, só lembro o nome de uma bisavó da parte de mãe. Constância. Quase não me lembro, né? A gente não se lembra de quem veio antes de nós, porque o mundo passa. Só permanece aquele que é de Deus, aquele que confia em Deus, aquele que ama a Deus, aquele que ama o mundo, que faz do mundo o seu valor absoluto, que faz do padrão do mundo o seu padrão de vida, junto com o mundo, passa também. Esse também passa. É por isso que nós devemos ter um destino diferente do mundo, porque a Bíblia diz assim, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, este permanece eternamente. O cristão não deve amar o mundo, porque o mundo passa, mas aquele que crê em Deus, permanece em Deus, esse também permanece eternamente. Queridos irmãos, nós vivemos em dias em que o mundo fala cada vez mais alto aos nossos ouvidos. Nós vivemos numa era
em que nossos sentidos são bombardeados pelos valores e padrões do mundo. O jeito de um mundo construir famílias, o jeito de um mundo construir casamentos, o jeito do mundo fazer negócios, o jeito do mundo viver, nos cerca de todos os lados. Nos cerca de todos os lados. E eu queria fechar aqui a minha mensagem oferecendo 2 ilustrações. Pastor, mas Jesus disse que nós estamos no mundo e nós não somos do mundo. Como entender isso? Eu primeiro penso em um barquinho. Eu lembro que quando eu era garoto, era adolescente, o meu pai, ele abriu um negócio. Ele comprou uma peixaria. E junto com esse negócio, ele com outro sócio lá, eles compraram um barco. E eu lembro que o meu pai, sempre líder na igreja, envolvido na igreja, deve estar me assistindo, um beijo, papai. O meu pai, quando dava o final de semana, ele utilizava o barco para fazer passeios da igreja. Então, os irmãos, a gente ia e tal, e era aquela aventura. A gente morava, meus pais moram, e eu morava com eles em São Luís, lá no Maranhão. Tem algumas ilhas, São Luís é uma ilha, e tem algumas pequenas ilhas ao redor, e a gente fazia alguns passeios, e era sempre uma diversão. Mas eu penso na vida cristã, o cristão como esse barquinho também. Não tem nenhum problema o barquinho estar no mar, porque o barquinho foi criado para estar no mar. O problema é quando o mar está dentro do barquinho, entendeu? Nós somos cristãos, nós estamos no mundo. O problema não está aí, só existe o mundo para a gente estar. Aliás, Deus nos enviou para o mundo. Nós somos o sal da terra, sal do mundo, nós somos a luz do mundo. O cristão deve estar no mundo. A religião cristã não é religião de ascetismo, não é religião de masmorras, de castelos, de pessoas enclausuradas, escondidas, que não querem se contaminar, não querem se envolver. Essa não é a religião de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos criados para viver no mundo. O problema não é o cristão estar no mundo, o problema é o mundo estar no cristão. É quando você nem percebe, mas você vive uma vida religiosa, pautada por valores do mundo. Isso acontece quando você não está mais apegado à palavra de Deus. Você recebe informações religiosas terceirizadas. Você faz escolhas espirituais baseadas em opiniões de pessoas que às vezes são líderes religiosos até, mas que às vezes estão distanciados do verdadeiro assim diz o Senhor. Nós fomos criados para estar no mundo, mas nós fomos convidados a não permitir que o mundo esteja em nós. Enchei-vos do Espírito Santo. Encham-se da palavra de Deus. Quer um conselho? Encha o seu coração, a sua mente, a sua casa, a sua boca com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Segunda ilustração. Essa nossa relação com o mundo, para mim, pode ser ilustrada também com um rio caudaloso. Ele tem correnteza. O rio está correndo nessa direção. E o cristão é um peixe. Mas existem alguns cristãos que são peixes que já morreram. Pega um rio caudaloso e coloca lá um peixe que já morreu. O que acontece com esse peixe? Está morto espiritualmente. Não tem força espiritual. Cai dentro do mundo, que é um rio caudaloso, tem correnteza e tem uma direção clara, viu? O mundo passa. E o cristão, morto espiritualmente, ele vai. Mas existe o cristão que é vivo espiritualmente. E olha, se você não acredita, procura lá na internet, dá um Google. Peixes nadando contra a correnteza. Tem peixes que nadam quilômetros, dezenas de quilômetros, na direção contrária à correnteza. Por quê? Porque estão vivos. A correnteza não define o seu destino. A correnteza não consegue impor sobre eles o seu destino final. Eles estão vivos e eles nadam, mesmo que seja na direção contrária ao rio. Assim nós também fomos convidados a estar no mundo, mas não ter o nosso destino definido pela correnteza do mundo. Nós estamos no mundo, mas mostrando para o mundo que é possível nadar na direção contrária. Amém, irmãos? Para isso, é preciso estar vivo espiritualmente. É preciso conhecer a Deus, amar a Deus, ser de Deus e falar de Deus. Eu desejo que a igreja aqui do Parque João Ramalho seja uma igreja poderosa
presente aqui neste bairro, presente aqui nesta comunidade, conhecida nesta comunidade. Uma igreja de pessoas que são amadas no céu, são temidas no inferno e são conhecidas na comunidade, por pessoas que amam a Deus, que vivem para Deus e que falam de Deus. Enquanto eu falo aqui sobre este amor proibido, o Espírito Santo também vai ministrando ao seu coração. Eu gostaria de terminar essa mensagem fazendo um apelo a você. Eu quero fazer um apelo para você que talvez tenha se conformado às coisas do mundo. Você que entrou numa porta muito perigosa, chamada a porta do nada a ver. Nada a ver. Isso aí não tem nada a ver, pastor. Eu já conheci muita gente cavando uma cova espiritual, cuja primeira pá de terra que eles tiraram foi a pá do nada a ver. Pessoas que antes andavam com Deus, espirituais, amavam a Deus, a palavra, envolvidas na missão, mas que um dia foram picadas por esse inseto do nada a ver. Ah, pastor, nada a ver, isso aí não tem nada a ver. Eu sou mais iluminado agora, eu conheci uma verdade nova, eu fui liberto pelo Evangelho. Isso aí não tem nada a ver. O nada a ver, algumas vezes é só um disfarce para o mundo que já entrou, que afetou o relacionamento com Deus e está dando a forma dele para o coração de um cristão. O meu desafio para você hoje é que a gente se levante. A gente se levante e diga: Senhor Jesus, eu estou no mundo, enquanto eu estiver aqui eu quero ser usado pelo Senhor. Mas, Senhor, eu nunca quero me amoldar, eu nunca quero me transformar, nunca quero me tornar como o mundo é. Porque o mundo não ama o Senhor, o mundo não conhece Tua palavra, o mundo passa e eu quero viver a eternidade ao Teu lado. Eu quero que a minha casa esteja no mundo, mas não seja do mundo. Eu quero que o meu casamento seja um referencial para o mundo, mas não seja igual ao mundo. Eu quero que os meus filhos cresçam no mundo, mas não sejam do mundo. Eu quero que a minha vida seja conhecida como um referencial do céu. Amém, irmãos? Se tem alguém aqui que quer se levantar para dizer assim: ó, ei, eu não sou peixe morto não, sou peixe vivo. Eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Eu quero nadar contra a correnteza do mundo. Amém. Glória a Deus, Quitéria. Eu queria que você se colocasse em pé para eu ver que você está vivo mesmo. Deus seja louvado. Se coloque em pé, porque o mundo vai impor coisas sobre você, o mundo vai sugerir coisas para a sua casa, o mundo vai apontar caminhos para o seu casamento, mas agora quando você se coloca em pé, você está dizendo para Deus e para o diabo, para os anjos do céu e para os anjos do inferno, de que lado você está no grande conflito. Você é de Deus, você é do céu, você é da eternidade. Amém, irmãos? Quando a gente se coloca em pé assim, esse pode parecer um gesto muito simples. Exige pouca coisa, às vezes, da nossa estrutura física, mas esse é um gesto muito eloquente. Esse é um gesto que faz o céu celebrar e faz o inferno tremer. Esse é um gesto que faz Deus escrever alguma coisa lá nos livros do céu. Ele escreve que você mais uma vez tomou uma decisão pela eternidade. Eu queria convidar você a cantarmos juntos agora um hino. O hino Fixa Teus Olhos no Mestre. Declare o seu desejo de fixar o seu coração, os seus olhos, os seus sentidos no Mestre Jesus. E depois nós vamos orar juntos. Vamos louvar? Fixa teus olhos no Mestre.
Vamos orar. Querido Pai, nós te louvamos, Pai, por este lugar separado pelo Senhor, lugar onde podemos relembrar a quem nós pertencemos, qual é o nosso chamado e o nosso destino, Pai. Nós somos do Senhor, nosso lar é a pátria que está nos céus. Nós desejamos, Pai, viver cada dia nesta terra com os olhos fixos na eternidade, com os olhos fixos no Senhor, sem esquecer do teu sacrifício perdoador e transformador. Ó Pai, se há em nosso coração desejos, caminhos que são maus, por favor, mostra-nos e guia-nos pelos caminhos eternos, Pai. Se há alguns passos que nós temos dado, alguns castelos que nós temos construído, alguns planos que nós temos feito que são deste mundo, Pai. Ó Senhor, desfaze tudo isso. Reconstrói a nossa vida sobre a rocha que é Cristo Jesus. Que a nossa casa, que o nosso casamento, que os nossos filhos, que a nossa vida seja do Senhor e do Senhor inteiramente, Pai. Permanece conosco na segunda hora, no que vamos aqui aprender, relembrar e partilhar da Tua Palavra. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, eu vou para uma outra igreja agora, o Jardim Utinga, mas o programa aqui permanece, a Escola Sabatina, e eu espero ter outras oportunidades de estar com vocês. Deus abençoe e até uma próxima oportunidade pela graça de Deus. Obrigado, viu, pastor Mateus? Muito obrigado, pastor Cândido, que Deus o abençoe. Quantos foram nesta manhã? Eu tenho certeza que todos nós fomos abençoados pelo pão da vida. Melina, pastor Cândido, fiquem à vontade, muito obrigado, nós nos vemos em breve. Deus abençoe vocês. Irmãos, como o pastor disse, ele vai estar se deslocando para uma outra igreja. Nós vamos permanecer aqui com a igreja e nós vamos dar continuidade agora à programação deste sábado especial que estamos tendo aqui.